Boa noite, é o meu trabalho de manutenção de software. Eu sou o Pedro William e vou começar aqui a falar do sistema. O sistema em si é um sistema de gerenciamento de professores substitutos. É, o projeto deu para ver assim que ele teve a interface gráfica dele feita utilizando NetBeans, uma ferramenta do NetBeans auxiliar. E o que é que isso implica, né? Essa ferramenta você visualmente transporta as coisas para a tela, né? Você arrasta as coisas para a tela. Isso faz com que o código seja criado automático. Isso implica para o CodeSmells que ele vai acabar apontando para várias coisas erradas nessas classes de view, né? Essas classes de tela que vai ter. É... Mas aí deu pra baixar e rodar ele. Aí tem outra coisa errada dele também, que ele tá com cada tela com sua própria classe main, não teve nada modificado, então ele não roda como um monolito só, como um programa só, mas por isso também que deu para rodar cada uma das telas individualmente, mas não deu para rodar o software como um todo, porque ele precisa de um SQL Server funcionando na máquina para conseguir ir com o banco de dados configurado corretamente para conseguir rodar. Isso ia demorar muito tempo e tentei até fazer no começo, mas não ia dar tempo de fazer a questão dos codes em si com mais qualidade. Aí só para demonstrar as telas que estão aí, né? E aí, CodeSmells, um apurado geral deles, né? Pede um número específico, vou puxar aqui da próprio documento, que eu vejo aqui que quando eu rodei a primeira vez ele me soltou 497 CodeSmells. E a maioria deles, mais ou menos 450, 400, por aí de 450, eram só Magic Number, só Magic Number. A causa disso, deu para perceber que era por causa de as views, né, as telas, as classes de telas que eram criadas automaticamente pela IDE e as classes de teste. Tinham muitas classes de teste que todos os números eram colocados na mão mesmo. Aí vamos lá. Um apurado geral foi encontrado. Ele ficou estranho aqui, ó, mas tudo bem. Os tipos encontrados foi long method, complex conditional, long parameter list, magic number. Eu usei o designite e eu usei o PMD para confirmar que não tinha nenhuma God class ou data class. E depois eu utilizei também o PMD para confirmar que na verdade não tem nenhum long method. Esse cara, ele apontou só o designite apontou só um complex method, que eu tratei como long method para ter mais alguma coisa no documento. Por quê? Porque eu vou dizer, no total foram duas complex conditional, dois long parameter list, e o resto que esse cara passou foi magic number e algo chamado long statement, que eu acho que significa uma linha longa. Ele quer dizer que é uma linha longa de atribuição. Só que isso não estava no documento e isso era uma coisa diferente de refatorar do que um método longo, sendo só uma linha longa de atribuição. Então eu não fui atrás delas. Não fui atrás de resolver elas. Vamos lá. O primeiro deles, o long method 1, que aí eu vou dizer, eu achei que ele estava apontando para esses métodos, que são os métodos do init components, que eles iniciam os componentes das telas como long methods, porque eles eram os primeiros que estavam sendo apontados lá, só que estavam sendo apontados como long statement. Aí, no fim, isso invalida a minha alteração? Acredito fielmente que não, porque esses métodos init components realizavam pelo menos três funções diferentes dentro deles, que foram muito bem diferenciadas e repostas cada uma em um método específico, em um método específico para ser chamado por esse método principal. E ficou muito mais organizado dessa forma. Então acredito que mesmo não tendo sido apontado pelo designite, foi uma refatoração válida. E aqui, como pode ver, para ele foi feito três extract métodos e eu lembrei dessa frase aqui, tipo, um método deve realizar muito bem uma tarefa só. Então ele tem essa tarefa que ele realiza. Ele inicia essas troquei a refatoria dos nomes também, troquei os nomes para ficar melhor, porque tava tudo nome automático. E criei os três métodos: configure components, que vai só setar algumas coisas, os textos, algumas coisas, e aqui é como o Java faz. Ele, quando vai setar um layout de tela, ele configura ele horizontalmente e depois verticalmente. Então só separei isso aí para cada um ser um método só. O long method 2, ele foi outra classe de init components que também estava enorme. E aí, nessa daqui eu tô mostrando o que eu fiz.
como que ficaram os métodos, pelo menos o método do configure components. O init components aqui, isso aqui imagino que seja só um zoom in nesse cara aqui, para mostrar que também está com os 3 métodos aqui. E um método do configure components, por exemplo, é isso que ele faz. Ele seta os textos e define os action listener, é o botão de ação que vai fazer, qual vai ser a ação que vai ser executada. Ok, aqui é como você seta o layout horizontalmente e o verticalmente é a mesma coisa. Aí é aqui que eu digo, que nesse ponto eu percebi que era para eu estar fazendo outra faculdade, mas também esse texto foi feito para poder apresentar na sala. Tô triste que não podia apresentar na sala. Mas também notei que eu estava errado no trabalho. O designate ele estava apontando o long statement, eu assumi que era long method, eu assumi errado. Depois, então eu testei no designate no PMD e nenhum apontou no long method. Então eu tinha pelo menos de fato esse daqui que o designate apontou, que era um complex method que eu tratei então como long method entre aspas, né? Porque não tinha complex method no documento, então criei a branch dele como long method de hashtag 3, em que foi feito 3 extract methods e um decompose conditional, que se eu não me engano, eu não tenho ele o original, mas era porque, eu tenho como explicar aqui. Dentro deste for, cada um desses, ele checava para cada um desses caras que ele só iria realizar esse método de avaliar, ou então o que eu criei de avaliar ausências, se esses dias, primeiro dia, último dia ou dias completos, fossem nulos. Então, foi só pegar essa checagem de null e jogar dentro do próprio método. Que aí você não precisa mais ter 3 checagens de null aqui. Você só tem uma dentro do próprio método. Essa é a decompose conditional. E o resto foi 3 extrações de métodos. 2 bem simples, que foi esse set custom date aqui. Foi para ficar menor essas atribuições. É um dos casos do long statement, né, que eu imagino, que era esse daqui, que lá. O outro foi se é no final da ausência, que também está sendo definido aqui. E o outro foi esse avaliar ausências aqui, que é quando você manda mais de uma, ele reduz esse while para que estava aqui dentro para ficar no método próprio. Vamos lá. Isso é ele ainda. Eu estou mostrando aqui como ele estava antes, que estava bem grande, e como ele ficou depois. Os dois tipo, eu botei eles pra ficar do mesmo tamanho, aí você consegue ver direitinho o tanto de linha que tinha no outro, o tanto de linha que tem nesse. Inclusive no outro eu tive que encostar muito mais coisa uma na outra, enquanto que nesse daqui eu deixei até uns espaços e dá pra ler bem direitinho, ficou muito melhor. Vamos lá. Primeira complex condition. O que houve nela? 3 decompose conditional e 2 extract methods. Eu tenho isso daqui, né? Essa parte aqui. Que é, por que eu posso fazer um return assim que eu vejo que qualquer uma dessas coisas aqui não foi checada corretamente? Porque o método original, ele só executava ações dentro do if. Ou seja, tudo que estava dentro deste if aqui, aí executava a ação. E não tinha nada no método fora desse if. Então era o mesmo que não está executando nada. Por isso que você pode só fazer um return para o método se ele não encaixar com se ele não encaixar com alguma dessas condicionais. Aí aqui era dois métodos auxiliares, que é o isEventState, que eu fiz um if inline, e logo no de baixo eu fiz um if com true ou false, sendo que o próprio text.equals já retorna um booleano, então é redundante isso aqui, não precisava ter feito assim, bastava uma linha aqui, mas ok, é para mostrar pelo menos. A segunda complex conditional foi um método extraído e a gente decompôs essa condicional aqui. Eu não sei se isso aqui seria considerado um decompose conditional ou 3, né? Porque a gente decompôs esse cara aqui nesses 3 mais simples aqui para você ver, tipo, qualquer um desses que der errado, já vai, qualquer um desses que entrar na condição, já vai retornar true, se não entrar em nenhuma, ele é considerado falso. E próximo aqui, long parameter list. Isso aqui foi interessante, por quê? Porque isso aqui eu encontrei do Refactoring Guru. Eu tenho quase certeza que foi. Porque, porque você tem, por exemplo, você tinha 5 métodos, 5 parâmetros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parâmetros aqui. Só que esses dois eles estão num contexto próprio. Você quer um intervalo de datas. Então você cria uma nova classe que representa esse intervalo e você manda só o objeto você manda só o objeto dessa classe como um parâmetro.
E aí fica mais organizado, fica melhor de ler até. O nome é Introduce Parameter Object, foi um. Segundo foi a mesma coisa, porque esse aqui tem que ter uma mente um pouco mais aberta, mas é porque eu realmente não sabia qual outra forma eu conseguiria fazer esse negócio do parâmetro, porque isso aqui é um construtor da classe e realmente cada um desses parâmetros eles eram próprios. Eles não tinham relação como o anterior, que tinha os intervalos, né, que tinha a data final e inicial. Esse aqui não tinha realmente isso. Só que tem uma coisa que ele tinha, que era sempre que ele criava uma ausência, ele tinha uma aula que era qual a aula ia ter a ausência e um motivo para a ausência dele. Mesmo que ele não tivesse nenhum motivo, teria um motivo padrão. Então teriam essas duas coisas aqui juntas, não sei. Poderia fazer a mesma coisa pra. Não sei. Na verdade, acho que não dá. Pra intervalo e professor, ou código e professor, não dá pra juntar fazendo sentido, né? Aí foi criada a classe aula ausente, em que vai juntar essas duas coisas só pra você ter isso em um método só, em um parâmetro só. Aí começam os magic numbers. Aí que eu vou explicar. No código teve, ou no designate teve só dois complex condition. Isso aqui tá ordenado por CodeSmell, tá? Então não tô errado não aqui no negócio não. Faz sentido. Ele só tem dois complex condition, um complex method e dois long parameter list. O resto é long identifier, long statement e como eu mostro aqui embaixo, a partir do 72 é só magic number até o final, só magic number. Então vamos pros Magic Number, né? Magic Number 1 e 2, vou mostrar mais rápido eles, né? Foi feito o básico, Replace Magic Number with Symbolic Constant. A gente criou as constantes. É só para demonstrar que essas daqui eu não tinha criado como final. Eu não tinha lembrado de colocar elas como Private Static Final, só coloquei como Final, mas depois eu atribuí elas como Private Static, porque elas são referentes só àquelas classes para aqueles valores. Isso aqui foi para as telas, para definir o tamanho default que ele tinha para elas, que eram tudo manual. Esse daqui foi para as classes de teste. Não, esse daqui ainda foi para as telas e esse daqui começou as classes de teste. Porque ele tinha muitas coisas que ele estava fazendo no setup com o mesmo ano, mesmo mês. E aí, só que dia e horário e minuto eu não troquei não, porque isso aí podia variar muito mais. Então foi só encontrar o padrão do que tinha de ano e minuto. Ou ano e mês. Aqui, por exemplo, era assim que tava já, tá? O nome. Mas ó, replace magic number de novo. E foi só trocar os motivos que ele estava botando o mesmo para um motivo default. Não sei exatamente se magic number considera uma literal de string. Se não considera, deveria, porque é a mesma ideia. Você está atribuindo um valor padrão. E bem, foi isso aí a apresentação, o trabalho. Vou mandar o slide. O slide ele funciona como a descrição de cada um dos codesmel que foi feito, com o print bonitinho e o nome da branch. Então não adicionei no documento cada uma das branches, porque realmente já tinha feito esse trabalho no slide. Então as duas coisas já se complementam. O link e o resto tá no documento, com uma explicaçãozinha do trabalho também. Valeu!